Fala, meus queridos! Nós estamos entrando no 6º episódio de Logo Não É Marca e hoje estamos aqui com o nosso time de comentaristas e de especialistas. Comigo aqui em ordem alfabética, né, temos o Diego Costa. Por gentileza, Diego, se apresente, fale um pouco sobre a sua vida. Oi, pessoal. Vamos aqui continuar a trabalhar um pouco das questões que envolvem comunicação nas empresas e como isso é relevante para o mundo de hoje, como está se encaixando na modernidade dos nossos tempos. E antes de passar a bola para Silvio, deixa eu me apresentar. Eu sou Zé Valderico, também sou publicitário. O Diego é assessor de comunicação, assessor de imprensa, entre outras pluralidades. E conosco também aqui Silvio César, o rapaz que vai se apresentar e nos dizer qual é a pauta de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Silvio César, diretor de arte, publicitário e especialista em branding. E vamos falar hoje sobre um tema bem plural, porque tem muitos conceitos e muitas definições e muitos exemplos para serem ditos, que vai ser sobre a personalidade da marca. Continuando na nossa tarefa, né, de debulhar, né, o que é os princípios do branding, né, como se faz um branding de uma marca, né. A gente vai passar hoje por essa personalidade da marca, que é realmente definir a cara que a marca tem perante seus consumidores, como eles percebem a sua marca, né. É muito interessante essa introdução possível que o Silvio está trazendo, para que a gente possa exatamente mostrar essa evolução, né? Um dos nossos princípios com esse podcast é exatamente trazer uma bagagem teórica para endossar tudo aquilo que a gente está querendo trazer no mercado atual, que faça sentido para que as pessoas compreendam por que é interessante ter uma bagagem teórica, entender conceitos, entender situações, para que a gente possa avançar. Antes de trazer a bola possível novamente, é importante a gente entender o seguinte panorama. Nós estamos vivendo hoje na fase do marketing 5.0. Então esse marketing, ele é um marketing que ele é voltado de humano para humano. Então elementos cada vez mais humanos, como personalidade, tom de voz, entre outras coisas, são importantíssimos para que a gente se conecte. Mas se a gente for vir lá de trás, a gente está falando do quê? Do marketing 1.0, por exemplo, que era voltado apenas ao produto. Você comprava, você vendia. E ali era resolvido. Aí você tinha ali o marketing 2.0, que já era voltado para o consumidor. Mas o que era aquele consumidor? Cara, quem é que compra o meu produto? Talvez eu esteja falando para um homem, mas que compra a mulher. Aí teve o 3.0, que gera os valores. Foi um princípio das marcas começarem a entender que elas precisavam encontrar elementos que diferenciassem uma da outra. Talvez, dependendo da sua idade, você lembre que o homo, ele vinha com a frase homo lava mais branco, uma forma de diferenciar. Aí a outra marca já dizia para roupas coloridas, a outra a roupa preta mais preta, e por aí vai. E tivemos o 4.0, que saiu há pouco tempo para entrar no 5, que era uma parte que envolvia o digital. E nós estamos entrando no 5.0, que faz exatamente essa interseção com o ser humano, onde o Silvio vai falar um pouco mais sobre o que queremos abordar e trazer um pouco dessa teoria tão importante para que a gente possa ir avançando. Para definir a personalidade da marca, é interessante a gente passar por alguns conceitos, né? Porque, na verdade, faz parte de um processo. Como o nome diz, branding, né? O ING, né? Que é o gerúndio, então é um processo, né? Então, a gente tem que passar por certas etapas que tem que ser passadas para poder, no final, você ter um projeto de branding completo e coeso e que diga o que sua marca faz e fala, né? O primeiro deles que a gente tem que passar é o propósito, né? O propósito já foi tema até do nosso 3º episódio, né? Que você acha até no Spotify e no YouTube, né? Mas, assim, bem basicamente, o propósito que é, segundo a teoria do escritor e palestrante Simon Sinek, é a razão pela qual uma organização existe, né? É o seu motivo mais profundo para fazer o que faz, o que vai além do lucro ou da satisfação dos clientes. É o que move e inspira os seus colaboradores e consumidores. O Simon Sinek defende que as organizações que têm propósito claro são as mais bem-sucedidas, né, do que aquelas que não têm. Isso é bem claro que a gente estuda de novo o caso da Apple, né? A gente já discutiu bastante sobre a Apple, não vamos nos repetir, mas eu acho que só falar o nome Apple, vocês já sabem que a Apple é realmente diferente das outras marcas, né? O Simon Sinek também diz que a gente não compra o que a empresa faz, mas sim o porquê que a empresa faz. Portanto, o propósito, finalmente, é o coração da organização. A gente pode citar como exemplo assim, né, de propósito, né, por exemplo, o do Google, né, que é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. O da Apple, né, que a gente citou antes, que é das FA, o status quo, e pensar diferente. O da Nike, né, que
que é inspirar atletas a tornar o mundo um lugar melhor por meio do esporte. Starbucks, que é inspirar e nutrir o espírito humano. Uma pessoa, uma xícara e um bairro de cada vez. Depois da gente ter definido o propósito da nossa organização, que a gente esteja estudando, vem o posicionamento. Sobre o posicionamento, né? Tem uma história interessante sobre ele, que até meados dos anos 60, a publicidade era basicamente adjetiva, né? Todo produto era melhor que o outro, tinha aquela promessa de venda que era a mesma que a concorrência tinha, né? Faltava diferenciação, né? Aí, em 1969, Al Ries e Jack Trude tiveram a ideia de sintetizar todo o diferencial de um produto, o que chamamos de grande ideia, né? A big idea, né? Que até hoje é um conceito válido também. É um único conceito, né? Que na época eles chamavam não de posicionamento, mas de The Rock, né? A rocha. A ideia por trás do conceito The Rock era achar uma verdade em um produto que ninguém mais tivesse ou que demoravam demais para se apossar, né? Porque uma pedra é um conceito, é uma rocha, né? Nada muda aquilo, né? É o sólido, né? Daí a ideia da rocha, né? Algo que fosse incontestável. Depois de um tempo, eles mudaram esse conceito, né? Esse nome para posição. De um processo que para você achar essa verdade única, essa rocha, essa posição, passou a se chamar posicionamento, que é positioning, né? Que é o processo em si. Portanto, posicionamento é o local único na mente das pessoas que é preenchido por uma marca. Assim, se eu disser assim, pense numa marca de refrigerante, pense em uma marca de carro, uma marca de academias. A primeira coisa que você pensou na sua mente é o resultado prático do posicionamento. É assim, desse jeito, simples assim. Al Ries e o Jack Trude, eles notaram depois que essa nova forma de pensar produtos poderia ser expandida para empresas e pessoas, né? Nessa época, para vocês terem ideia, nos anos 60, 69, nos anos 70, esse conceito de posicionamento foi tão odiado pelo pessoal da publicidade, porque eles achavam que isso era uma barreira, sabe? Um cadeado, limitado à criatividade. Pelo contrário, né? Era uma base sólida que você criar a partir disso, né? Mas na época eles não pensavam nisso, né? O pessoal do marketing adorou, né? É por isso que esse conceito de posicionamento falava mais a pessoa do marketing do que aos publicitários nessa época, né? E assim, nos anos 70, que a comunicação entrava na era da estratégia. Uma vez eu dei uma palestra para a CDL Jovem e eu exatamente trouxe essa percepção de posicionamento com a seguinte situação. Imagina comigo 4 cartões de crédito. O A, o B, o C e o D. São todos iguais, todos têm um limite de crédito de R$ 1.000, todos têm débito, todos por aproximação, todos acumulam pontos, milhas. Os 4 cartões. O A, o B, o C e o D. Se eu perguntasse para vocês nesse momento, qual você escolheria? Talvez você dissesse, o A, talvez o B, talvez o C. Por quê? Porque eu não estou trazendo para vocês nenhum ponto de diferenciação desses 4 cartões, porque todos os 4 têm o mesmo benefício. Mas se eu chego para vocês e digo, o A é o Nubank, o B é o C6, o C é o Itaú, o D é a Caixa Econômica, provavelmente, por mais que os 4 cartões tenham os mesmos benefícios, sejam débito, sejam crédito, aproximação, você vai fazer a escolha por um deles. Talvez você olhe esse cara, eu quero o Nubank, eu quero o C6, eu quero o Itaú, eu quero o Caixa Econômica. Você vai começar a optar, mas eu te pergunto, os 4 são iguais em relação aos benefícios, mas as marcas são posicionadas de forma diferente. E isso faz com que você escolha A, B, C ou D. Então é um pouco disso que vamos começar a falar por aqui. Os arquétipos de marca são uma montagem de identidade de marca baseada na psicologia arquétipa, desenvolvida pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung, né? Jung diz que existem padrões universais no pensamento, símbolos e comportamentos que fazem parte da psique humana. Os arquétipos são representações simbólicas de traços humanos básicos e influenciam na compreensão da natureza humana, né? É tipo o equivalente ao sistema operacional da comunicação humana, uma viagem desse tipo. E segundo o próprio Jung, né, segundo as palavras dele mesmo, né, os arquétipos são formas ou imagens de natureza coletiva que ocorrem praticamente em toda a Terra como componentes de mitos e, ao mesmo tempo, como produtos individuais de origem consciente. Os arquétipos definem a forma como a comunicação de uma marca é feita porque falam diretamente com aqueles que se identificam com o arquétipo definido pela marca. O público sente que a marca o compreende e está em sintonia com seus valores e aspirações. Eu acho até que isso vale o programa inteiro, né? Só para falar sobre arquétipos, né? Porque são 12, né? Os arquétipos que a gente costuma usar para marcas e porque tem muita coisa para ser dita, né? E compreendida.
Tem um livro, né, que a gente até comentou aqui, que é O Herói e o Fora da Lei, que duas escritoras, a Margaret e a Carol, elas mapearam arquétipos para posicionamento de marcas, né? Então, é algo voltado para a comunicação. E os arquétipos, eles são de um forte auxílio na personificação de uma marca, para que você consiga entender como aquela marca se posiciona, para quem ela faz sentido, para que geralmente gere conexão com as pessoas, né? Eu acho que a gente deve se aprofundar um pouco mais nisso. Quando a gente fala de território criativo, né, o imagético de uma marca, né, que é um espaço visual e emocional que ela ocupa na mente dos consumidores. Ela é composta por elementos visuais de uma marca, como logotipo, cores, tipografia e imagens, né? O território criativo, né, ele deve ser consistente com o posicionamento, com o propósito e o arquétipo da marca. Não são coisas aleatórias, né? São coisas escolhidas para servirem a esses propósitos. E devem refletir a personalidade da marca, né? Buscando diferenciar da concorrência. Você não pode ser uma coisa igual às outras, porque se você for fazer um estudo visual, um estudo de logotipo, de tipografia que for igual ao seu concorrente, você não está se diferenciando, você está copiando. Isso. Eu pegando aqui um pouco, para levantar uma bola aqui para o Diego dar um saque, tipo Tandy. Isso é interessante, que se você for ver o que a publicidade muitas vezes fez ao longo dos anos, colocou pessoas para representar. Marcas elegiam pessoas para que emprestassem sua autoridade, sua imagem, para favorecer aquela marca. Acredito que já falamos sobre isso aqui. Ana Paula Arósio fez propaganda do 21 durante o tempo. Carlos Moreno, em relação ali a Bombril. Tivemos aqueles dois rapazes que faziam propaganda da Brastemp, que ficavam um sentado numa poltrona, outro no braço da poltrona, conversando. Tivemos diversas pessoas, o baixinho da Kaiser, tivemos muitas personalidades que emprestavam suas... O cowboy da Marlboro, meu amigo, você querer mostrar que o cigarro era algo cool, algo diferenciado, você tinha um cowboy da Marlboro, você tinha um cara que estava lá, que era o vaqueiro, que era o que matava o gado na unha, depois fumava o cigarro dele, mostrava uma personificação. Então as marcas, muitas vezes, elas abordavam exatamente esse ponto. Qual a melhor forma de eu fazer minha marca aparecer para o público que eu quero? Associar essa marca a uma pessoa. E a gente tem os exemplos da própria Nike também, que teve muito tempo com o Ronaldinho, né? O Ronaldinho Fenômeno, entre outras marcas que colocam. Hoje em dia a palavra que fala, não é mais garoto propaganda, é embaixador, embaixadores de marca. Embaixadores. Exatamente isso. Né? Os embaixadores de marca são aqueles que vão representar a marca. Esse conceito, né, de identidade de marca voltado para pessoas que representam ou que são construídos, né, parte exatamente desse posicionamento que o Silvio estava falando da gente, né? Quando você vai trabalhar a identidade da marca, você faz essa representação de valores, conceitos e personalidade e você vai construindo identidades para todos os lados em que você vai ter representação dessa marca, né? Então, tem a voz, né, que é o slogan, né, da marca, você tem a identidade visual, trabalhado pelas questões de cores, conceitos e detalhes técnicos de identidade. Você tem representações de pessoas, como você mesmo está colocando, Val. A gente inicia ali dessa representação do arquétipo diretamente, né? O cowboy da Marlboro é o arquétipo do herói, né? Do Carl Jung, né? Representado ali. O herói americano, que não só para os americanos, mas por conta de Hollywood, de todos os detalhamentos da indústria cinematográfica deles, né, construída ali no pós-guerra, ficou muito forte, né, esses conceitos de qual é a imagem que a gente tem que ter do herói americano, né, e esse cowboy era muito bem representado nessa linha de trabalho, e ele foi representado em outros tipos de arquétipo que causaram a identidade de outras empresas, nessa mesma linha, né, até de brigas homéricas na mídia que a gente teve, né, na década de 80 e 90, da briga da Pepsi com a Coca-Cola, né, com até representações de clipes famosos do Michael Jackson, né, com Beat It, né, que teve uma representação em formato de campanha publicitária dele cantando na rua com essa briga da Coca-Cola e da Pepsi. Mas isso, né, ao longo dos anos, ao longo dessa evolução da nossa internet, né, dessa representação, essa identidade foi baseada em pessoas, né, reais, ela foi sendo esmiuçada e amplificada, né? Os atores continuam, como você bem expressou, tá na Expresso, o George Clooney, ele é uma representatividade muito direta com o que a identidade da marca precisa para se identificar com o público, né?
Ele é elegância, é o cara cool, né? O cara bacana, legal. Ele é o líder da gangue, né? O Brad Pitt já falou isso dele numa entrevista para Vogue, né? O George Clooney é muito legal porque você quer ser amigo dele, porque ele representa aquela coisa do líder dos caras legais, né? Ele é generoso, ele é brincalhão, ele é bonito, ele é charmoso, funciona. Coisa fácil. Então, inteligente, nessas coisas. E essa representatividade, né, é o mais próximo de uma personificação de um 007 de verdade, né? Então, essa imagem está muito conectada com a representação que a marca Nespresso quer nas suas identidades, né? Então, funciona muito. E aí você vê todo esse trabalho em todas as outras esferas, né? A logo, elegante, bem definida, com tipologia fina e elegante também, as próprias máquinas, as caixas dos produtos, as cores, as linhas separadas, os tipos de seções que você pode interpretar, como é que é a comunicação de cada uma dessas linhas, de como é que elas são postas, né? A gente falou aqui no último episódio das lojas, né? Engraçado que o que você falou do George Clooney, né? E o Brad Pitt, né? O chefe da turma, né? Isso aí é uma coisa que não é nova, né? Como você já disse antes, Diego. E são coisas recicladas e décadas de cinema, né? Porque não sei se vocês conhecem o grupo Red Pack. Isso, exatamente. Um grupo que não é um grupo formal, mas é um grupo informal, né? De amigos, né? Que era o Frank Sinatra, né? O Isso CBT Júnior. Hatchback é exatamente isso, é evolução geracional, né? A evolução Exato. geracional de hoje é essa, para pessoas da nossa idade, né? O George Clooney atual seria o Frank Sinatra, né? Do passado, vamos dizer assim, né? Exatamente, era o Frank Esse Sinatra, os turma. cantores, isso, os cantores da década de 60, 70, que eram os crooners, né, da época. É uma continuação desse Hatchback aí, um pouco mais para entre gerações, né? Essas representações sempre ocorreram. É muito mais um nicho maior e mais expansivo, porque a internet nos trouxe a característica dos influenciadores, né? E aí os influenciadores são pessoas que estão conectadas com realidades, identificações e tudo, que é um pouco mais perigoso em termos de comunicação para as empresas, porque são pessoas mais livres no conceito de que eles não seguem totalmente todas as regras que um ator, por exemplo, segue. Um ator, para ele continuar na linha de trabalho, ele tem que seguir regras de educação, conceito, né, de ética de trabalho, que às vezes os influenciadores ficam famosos exatamente por não seguirem essas regras, né? Então é muito perigoso para algumas marcas se conectar com alguns influenciadores que não necessariamente têm como controlar. Né? Foi até caso de estudo do nosso primeiro programa, eu acho, né? Que a gente falou sobre a lista de influencers, né? Exato. No segundo programa, no segundo programa. Exatamente, a polêmica lista de influências que sempre surge, que sempre existiu também, porque ela foi publicizada agora, mas essas listas de como é que as pessoas trabalham, como é que os famosos trabalham, todo mundo que trabalha no meio sabe que existem essas conexões aí que a gente acaba sabendo como é que essas pessoas executam suas linhas de trabalho em propagandas e como é que elas se apresentam e as dificuldades que elas trazem para os produtores e para os comunicadores. Mas essa evolução aí do mercado traz essas possibilidades. Mas aí, o que é que acontece junto com isso? Você não tem mais o mesmo impacto que você tinha ali, da época de ouro, que a gente pode chamar, do final da Segunda Guerra até meados dos anos 90 e início dos anos 2000, em que você tinha representações muito fortes, emblemáticas para cada um dos setores. Então, você tem o que a gente chama de top of mind, de muitas coisas que eram representativas, né? E isso para tudo, né, das empresas, né? Tanto de linhas de marca e tudo isso, né? Você tinha o carro, qual é o carro, qual é o melhor carro, qual é o carro mais esportivo. Você só tinha na cabeça de imagem das pessoas Ferrari e Lamborghini. Hoje você tem mais de 30 marcas ao redor do mundo que são grandes produtores de carros, supercarros, carros de luxo, né? Até mesmo a própria Cadillac se expandindo com a relação da Cadillac Escalade. Acabei de ver ontem mesmo uma Escalade toda elétrica, que é uma quebra de conceito total, mas é uma evolução da identidade da marca. O mercado está indo para lá e ela está evoluindo a sua identidade para onde está indo o mercado. Aí, a primeira coisa que mostrava na divulgação desse carro era o porta-malas, no lugar do clássico carro V8, V12, que tinha o motor ali debaixo do capô. Agora é uma grande mala para você colocar o que você quiser, mais um novo compartimento
O carro é do tamanho ainda clássico, de uma SUV gigantesca que os americanos adoram e é super confortável, cheia de detalhes tecnológicos, que está totalmente conectado agora com esse conceito de elétrico total. E aí tem diversas coisas de luxo dentro do carro que favorecem para essa coisa. Então, essa identidade dessa marca pode evoluir para onde você for possível dentro seus valores, conceitos e personalidade já pré-definidos. Tu tocou num ponto que eu acho extremamente relevante, vou voltar nele aqui rapidinho, é quando a gente estava falando aqui do George Clooney e ele representando a Nespresso. E a Nespresso ela é um exemplo clássico para você olhar uma comunicação de marca, que é onde a gente começa a falar um pouco mais sobre a personalidade, a forma como essa marca se comunica, que é o quê? Olha a Nespresso. Entra depois no Instagram Nespresso ou abre, bota um Google para ver as lojas Nespresso. Dificilmente você vai chegar na Nespresso e vai ver um tom de vermelho muito aberto, um tom de amarelo muito aberto, cores, um rosa muito chamativo. Por quê? Porque não está na paleta daquela marca. E o que a gente quer abordar quando a gente fala de personalidade de marca? A personalidade ela se apresenta de duas formas, né? Ela apresenta de forma visual e de forma verbal. Entre outras formas, provavelmente, de expressão, mas eu vou me ater a essas duas. Então, quando você pega a Nespresso como foco, ela traz o quê? Ela traz uma paleta sóbria, ela traz cores um pouco mais fechadas, tons, o verde é um pouco mais escuro, o vermelho é um pouco mais fechado, os tons são mais escurecidos. E, consequentemente, a forma como aquela marca fala, a forma como aquelas pessoas nas lojas te abordam é totalmente diferente de se você for em outra loja. Vou jogar aqui um exemplo bem esdrúxulo. Você dificilmente vai ser atendido na Nespresso por um perfil de pessoa que nem que você seria atendido se você estivesse na Chili Beans. É um exemplo assim bem complexo. São perfis de lojas diferentes. Então, se você ainda na Nespresso, provavelmente você vai ser atendido por uma mulher muito bem vestida, muito bem alinhada, com um salto, que ela vai gesticular com as mãos de uma forma, ela vai falar de forma mais compassada, ela vai trazer características técnicas sobre aquele produto, vai te apresentar as máquinas de uma forma que uma pessoa que, como eu te trouxe o exemplo da Chili Beans, vai ser diferente. Na Chili Beans você vai encontrar a pessoa talvez um pouco mais despojada, com tatuagens mais à mostra, com um pouco mais de liberdade de expressar o seu visual, a sua personalidade por meio daquilo. Existe uma autenticidade para a Chili Beans dentro desse excesso de liberdade. Nossa, quer dizer que a Nespresso não tem liberdade? Tem, mas ela tem para se conectar com o perfil de público que ela tem. Então, você vai poder notar que a linguagem que as pessoas vão utilizar são diferentes, seja elas verbais ou linguagens escritas. Então, você tem que saber exatamente isso. E aí é onde entra o ponto que eu gostaria de chamar um pouco de atenção. E também visuais, Rodrigo. Claro, por favor. Que você tá entrando agora nesse território criativo, né? Que é a parte da imagem, né? De uma marca, né? Que perpassa tudo isso que você falou, né? Da Nespresso, né? São coisas proprietárias, né? Que aquele tom de verde, aquele tom de vermelho são escolhidos, não são aleatórios, né? Eles têm que ser repetidos, eles se repetem por todo tipo, toda a comunicação da Nespresso, o tipo de tipografia, né? Porque esses são os territórios criativos, né? Que é a parte da imagem de uma marca, né? Isso, e é por isso que é importante a identidade ser bem trabalhada, porque essa identidade vai, inclusive, lhe salvar de ser mais um, né, no mercado. A nossa pré-pauta aqui, a gente estava discutindo, o Val levantou o case do Nubank, né? Nubank é um case que a identidade de marca moderno, né? Que traz essa identidade de marca totalmente diferenciada, né? Desde a fundação, é uma fintech, né? Ele trouxe o roxo para uma categoria que é completamente visual, né? Foi cara, Exatamente. Que toda a base de criação de banco, né? Para quem não trabalha com isso, explica um pouco melhor, Silvio, como é que era pré-Nubank, essas novas fintechs que foram surgindo aí agora nos meados do 2015, 10 para cá, de como que elas quebraram esse conceito de identidade séria que tinha os bancos. Por que antes a gente tinha uma outra identidade? Porque era comum, era o esperado da categoria, né? Do bancário, né? Ninguém você chegou como Nubank para disruptar toda uma categoria, né? Que existia antes, né? O que era feito antes era muitas imagens sisudas, imagens de família, imagens bonitinhas, condizentes com o posicionamento de cada banco, né? Cada banco também tinha o seu posicionamento, mas imageticamente eram todos parecidos, né? O que o Nubank fez?
trouxe roxo, trouxe pessoas comuns, que você não via normalmente, que hoje em dia já está virando lugar comum também, né? Que são pessoas normais, né? Eu vejo na parte da comunicação exatamente essa identidade aí, essa identificação que você estava falando. As cores sóbrias, né? A relação das propagandas, falando da família e tudo isso aí, de construção de patrimônio, né? Fala muito com a geração de quando esses bancos, da geração que comprava o serviço desses bancos diretamente, né? A evolução desse mercado foi acompanhado por empresas como a Nubank. Claro que eles continuam querendo ter essa identidade de credibilidade, né? Forte, que já vinha dos outros bancos já. Mas a alternativa deles era trazer justamente essa visão jovem, inovadora, né? Ajustável à sua dinâmica de vida. E é que isso que veio desde o começo a ser vinculado à identidade deles, né? A grande sacada do Nubank foi que eles atingiram o ponto nevrálgico de todos os bancos físicos, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, etc. Porque todo mundo sabe no coração, na sua alma, que ir para banco é a coisa mais chata do mundo, verdade? Isso é uma verdade imutável das marcas. E o que o Nubank fez? Ele se posicionou como sendo anti isso. Você não precisa ir para banco para resolver nada. Você resolve tudo online. É. Isso deu uma virada total, em toda a categoria. Era uma coisa que os bancos deixavam simplesmente para as contas jovens, né? Todos os bancos tinham suas linhas de crédito de abertura de conta universitárias, né? E fora isso, ainda tinha aquelas contas premium, né? Personalité, né? Que mesmo assim, você tinha que ir no banco. Exatamente. E a chegada no Nubank transpôs essa questão de modernidade, transparência, né? Simplicidade no serviço. E o sucesso deles é muito vinculado a como que essa identidade foi comunicada, né? E ela foi comunicada com o propósito e todas as ferramentas para isso acontecer. Então, não tem agência física, mas tem um aplicativo que funciona muito bem. Você recebe seu cartão em casa, onde você colocar o endereço, você não precisa ter cadastro em outro banco, você não precisa ter patrimônio, você não precisa nada, né? Especificamente, né? Essa pauta é interessantíssima porque entrar nesse assunto, talvez a gente acabe discorrendo outro ponto, mas é interessante ter o seguinte: o que eu quero perguntar para vocês é uma pergunta muito sincera que faz muito sentido com o nosso movimento. O Nubank, ele aproveitou o momento de mudança cultural ou ele ocasionou essa mudança cultural? Por quê? Porque nós estamos falando de dinheiro. Então, você acreditar que você está pegando o seu dinheiro, que está naquele banco, na esquina, que você pode ir lá, tem um caixa eletrônico, que você vai lá e saca o teu dinheiro, você está jogando esse dinheiro na nuvem. Ele pegou uma fase, gente, tipo assim, que ainda podia ser um pouco de incertezas, né? Querendo ou não, a nossa internet, agora estamos na 5G, né? A gente vê numa internet 3G, 4G, que foi um dia desse. Então, é uma situação delicada você colocar o seu dinheiro, você transferir o seu dinheiro para um local que ninguém sabe onde é que tá, onde é que é. Então, minha pergunta é exatamente essa. Ele proporcionou essa mudança cultural, mentalidade das pessoas, ou ele surfou nesse momento que as coisas estavam mudando? Eu acho que ele surfou. Ele não criou essa mentalidade, porque quer queira, quer não, quando você lida com bancos, você tem que confiar no banco. É uma relação de confiança. Não é porque você vai acreditar que se eu quiser ir no banco amanhã para sacar meu dinheiro, eu vou conseguir, o que não é verdade, porque dependendo do valor, você tem que esperar 24 horas ou mais tempo, né? E o dinheiro, às vezes o dinheiro físico é uma ilusão, né? Ele tem que ser processado, não sei o quê, mas depois ser resgatado, né? Em forma física, é uma relação de confiança. O que o Nubank fez mesmo foi surfar nessa onda. Existia uma infraestrutura toda latente de internet, de telecomunicações, de aplicativos, toda uma base já criada graças à Apple, que começou com a Apple e o seu iPhone, já existia toda uma base criada que se ampliou ainda mais com a chegada do Android. E ele surfou nisso, né? Ele foi o primeiro, né? Aqui brasileiro, o exemplo brasileiro. Eu não sei se foi mundial, mas brasileiro com certeza foi. Existiam outros mundialmente, né? Ele é de 2013, né? Mas ele surgiu de uma frustração, né, dos sócios fundadores, né? A brasileira Cristina Junqueira e estadunidense Edward Weibel, e eles fundaram essa startup que oferecia serviço bancário sem qualquer tarifa, né? Que era um dos preceitos iniciais, né? Numa pequena casa ali no bairro Brooklyn, em São Paulo. Era só cartão de crédito no começo, né? Isso, era só uma alternativa de crédito, né?
Mas ele vem inspirado, claro, por outras empresas que existiam nos Estados Unidos e tudo, que tinham como a Movem, a Simple e a N26 na Alemanha, elas tinham esse serviço de banco totalmente digital. Mas aqui no Brasil eles fundaram o conceito, realmente, eles são pioneiros no Brasil. E as definições, né, de como a gente utiliza o dinheiro aqui no Brasil e também as possibilidades técnicas, né, e regulamentatórias de trabalho aqui no Brasil permitem muitas coisas que em outros lugares do mundo não são práticas comuns, né? Por exemplo, os Estados Unidos, a gente não tem uma linha de crédito tão ampla como aqui no Brasil, que a gente utiliza para praticamente tudo, né? Você pode dividir compra de supermercado. É uma coisa meio que única do brasileiro, essa questão dessa linha de crédito expansiva para praticamente todos os setores da economia. E eles utilizam esse relacionamento próximo com o cliente como essa base do conceito deles, né? Foi muito forte, né? A relação, muito seguiram, né? E todos os bancos tradicionais do Brasil ou abriram ou modificaram demais a sua linha de trabalho, né? E de identidade também, no final das contas. O Nubank conseguiu, assim, seguir as leis imutáveis de marketing do Auris. Eles foram tanto o primeiro banco digital brasileiro, vamos dizer assim, né? Claro que existe outros, como vocês falaram, mas na mente das pessoas ele foi o primeiro. E também eles conseguiram vencer na lei de percepção, né? Que eles são o melhor banco digital do Brasil. Pode até não ser hoje em dia, né? Devido a vários problemas que aconteceram, não sei. Mas na mente das pessoas, quando pensa em banco digital, a primeira coisa que vem na cabeça é Nubank. Total. Virou sonho de consumo você abrir uma conta no Nubank. Uma outra empresa, Adolescente. uma outra empresa que a gente citou aqui também, que vai nessa mesma linha do digital, né? E de chegar e mudar o conceito. E eu amplio até mais, conseguiu virar até adjetivo, né, para as coisas, e um modelo para todo esse movimento de startup mundial ser expandido a uma linha quase que viral, que é a Uber, né? A Uber consegue transformar praticamente no mundo inteiro, praticamente ao mesmo tempo, uma expansão impressionante, que é o pilar dessa representação físico-digital no mundo e dessa quebra de conceito de você pegar um negócio que já existia e você alterar ele e mudar todo o conceito e virar uma referência internacional sobre isso, né? Então, Apesar de todas as polêmicas que existem sobre o aproveitamento do Uber da gig economy, né, que é a economia de pessoas que não conseguem emprego e tem que se virar, né, assim, é o bico, né, vamos dizer assim, o Uber, né, mas assim, o que eles conseguiram foi impressionante mesmo. são muitas questões filosóficas que envolvem o entorno, né? Realmente bem complicadas, mas o fato é que ele traz exatamente isso, na identidade dele, essa facilitação, essa possibilidade, essa facilidade de entrada em um mercado que tinha esse gap, a identificação principal desse gap e a solução dele, né? É muito de frustrações, né, que acontecem com as pessoas, que elas vão tratando e analisando empiricamente o problema e trazendo soluções que podem revolucionar o mundo inteiro, né? Airbnb, exatamente, né? A Caoa Cherry, né, é um exemplo disso também. É uma empresa que foi criada por insatisfações dos donos com o mercado de carros, que eles não tinham a correlação correta que eles entendiam do que é que precisava ter no nível de carros que eles estavam querendo comprar. Então, você tem diversas identidades que foram criadas baseadas nessas insatisfações e que viraram grandes cases aí no mundo inteiro. E o principal, porque a gente aborda aqui, a personalidade que eles vêm. Eles vêm com uma personalidade completamente disruptiva. Quando você chega, por exemplo, no Nubank, veio o roxo, veio o digital, veio com uma linguagem nova. Tanto que eles trouxeram palavras novas, não palavras que não existiam, mas palavras novas para coisas simples. Por exemplo, a gente falava de poupança. Eu vou fazer uma poupança, vou guardar isso aqui na poupança. O Nubank veio com a caixinha. E você pode criar quantas caixinhas você quiser. Eu quero criar uma caixinha que eu posso tirar o dinheiro na mesma hora. Criar uma caixinha que eu posso mexer daqui a 6 meses. Eles vêm com percepções diferentes para exatamente trazer para as pessoas uma sedução, para trazer uma linguagem nova para eles, não é isso? É interessante, porque ele traz também conceitos que estão sendo aplicados em várias esferas de negócio, né? Essa da caixinha, ele meio que até gamifica, né? Coloca no mundo dos games essa possibilidade, porque quando você traça metas, é como se você conseguisse alcançar a nova fase, né, do jogo, né? Então, essa gamificação é muito comum em empresas do nível do Nubank, né? Porque você traz exatamente a conexão com a geração que você está trabalhando, né? Onde é que eu tiro isso? De onde é que eu tiro isso? É de uma base bem formada de propósito
e de uma base bem complementada depois da identidade. Você traz uma identidade que está vinculada com conceitos que você está bem claro para você, principalmente para dentro da sua empresa, né? E para a comunicação de todos, né? Tanto internamente quanto externamente, você consegue evoluir a marca para tudo, inclusive para o que você oferece. Ah, eu começo oferecendo crédito fácil, rápido, dentro de um aplicativo para pessoas que precisam de soluções rápidas, que não querem burocracia, que querem facilitar. Esse conceito eu vou evoluindo para todas as esferas do meu negócio. Quando eu vou criar o app, o meu pessoal que trabalha no meu TI, na minha tecnologia da informação, eles conseguem desenvolver um aplicativo já baseado nessa identidade que eu criei. Eles sabem para onde é que eu vou. Um exemplo grande disso é a Google, né? A Google ela consegue ampliar tão bem esse conceito de quem ela é como empresa e como é bacana trabalhar com ela e tudo, que ela virou referência de escritório bacana de trabalhar, de jeito inteligente de se relacionar com o dia a dia de trabalho. Ela mudou os conceitos de como é que os escritórios tinham que acontecer. E ela evolui hoje até a questão de reuniões virtuais imersivas em espaços imersivos, nesse físico digital também, que você também como empresário tem que pensar assim, eu também atraio talentos para minha empresa, porque o seu sucesso dentro do mercado também está baseado nisso, em como você atrai tanto o mercado que você busca de clientes, quanto também o mercado de talentos, que cada vez mais você precisa que essas pessoas estejam bem motivadas para trabalhar junto com você, e você formar um ambiente interessante para esses talentos se multiplicarem as suas ideias dentro do seu negócio, é muito interessante, dependendo, claro, do tipo de negócio que você tem ou que você quer expandir. A importância do propósito, de novo, né? E o propósito quem é que engaja. Bem definido, né? É engraçado que essas diferenciações, essas sacadas podem vir de qualquer lugar, né? A Havaianas mesmo, na década de 90, uma percepção de que um produto ali, né? Como é que era, Val, que a gente via antes? A Havaiana estava onde nos mercados? Tava pendurado nas mercearias, vulgo bodegas, ali vizinho a vassoura, vizinho ali o alho, naquele saquinho plástico, ela era branca com preto, ou branca com azul, ou branco rosa, ou branco com amarelo. E a comunicação ela só enfatizava os aspectos físicos, né? Que era não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro. Tava na mesma linha ali da bicicleta barra circular, né? É a bicicleta do Barra trabalhador circular. brasileiro. A Havaianas era item da cesta básica brasileira, para vocês terem uma ideia. Aí para você ver como que a percepção de marca é importante, né? Como a percepção da identidade que pode ser transposta do que ela é para algo ainda maior é importante. Porque foi a percepção de entender que aquela ali era a chinela, né? O chinelo, né? O vulgo chinelo, a.k.a., né? Chinelo de todos os brasileiros que já tinham passado ou visto ou estão em contato com aquele item, né? Nas suas vidas. Essa percepção de que ela estava inserida em todos os lugares, colocou ela também no lugar que ela podia ser transportada para um item de valor, que você já está dentro do imaginário das pessoas, já faz parte culturalmente da vida dessas pessoas. Agora eu vou transformar ela na representatividade dessas pessoas. É tanto que foi um sucesso tão grande isso desde a década de 90 e aí transpôs com identidade trabalhada para ser o Brasil. As Havaianas hoje, internacionalmente, é reconhecida como o Brasil. Tá no mesmo nível do Ronaldo, que as pessoas falam no mundo inteiro, do Pelé. Ela pegou o que ela já era, né? Que era a cara do Brasil, mas do Brasil de pobre, no Brasil de pedreiro, né? Que pedreiro usava Havaiana para da trabalhar. População geral. Exatamente. E mudou a percepção do povo de que não, a Havaiana é um calçado cool. É um calçado legal. A gente pode usar em festa, pode usar para ir para o shopping. Não é um sapato de gente pobre, não. Pelo contrário. Essa mudança de percepção é um case histórico e incrível também. Exatamente. Mas isso não aconteceu do dia para a noite, nem da água para o vinho. Foi uma construção, foi uma mudança de posicionamento da Havaianas. A Havaianas, ela entrou com cores, com estampas, ela realmente se tornou uma grife, né? Houve uma mudança de posicionamento total dela, né? Saiu da linguagem do pedreiro, do não desmonta, não solta as tiras, não fede, para algo que tipo é praia, é supermercado, é piscina, tá no pé da modelo, tá no pé do surfista. É o calçado que os artistas usam. É o calçado dos artistas. E a gente entra agora na parte de território verbal.
Rodrigo, você podia discorrer um pouco sobre isso? Cara, aí vem o investimento, né? Aí é o que a gente quer trazer, né? A personalidade da marca, ela é uma construção. Um outro grande exemplo disso é o mundo fantástico da Disney, onde tudo ali, você entra por aquelas portas, você está entrando num mundo paralelo, é algo totalmente novo. A magia não pode ser quebrada. Existe um encanto ali dentro, onde crianças e velhos choram, se emocionam, porque é um mundo completamente novo. As pessoas tomam calor de mais de 45 graus, pegam fila de 3, 6 horas, mas acham que o dia foi lindo e fantástico. Por quê? Porque existe uma magia ali dentro. E a magia não pode ser quebrada. Então, o que a gente precisa entender é que o posicionamento, e como a gente comentou, ele é visual, ele é verbal, verbal tanto falado quanto escrito, e principalmente omnichannel, seja principalmente no mundo conectado como o nosso. Independente de com quem você esteja falando, aquela marca ela tem que ser representada por aquelas pessoas. Eu estava fazendo esses dias um treinamento de tom de voz de um cliente da área de produtos esportivos. E a gente fala, cara, quando você for atender o telefone, energia na voz. Você está falando de uma empresa que vem ativo esportivo. Cheguei aí, meu campeão, e aí, minha querida, como é que tá? Energia na voz, não pode chegar com uma voz blasé, não pode chegar com uma voz parada. É o que eu também muitas vezes digo aqui. Cara, link, palavras-chave, a gente chama de keywords aqui na agência. Cara, quais são as keywords da tua marca? Quais são as palavras-chave? Saúde, movimento, energia, poder, vibração. Essas palavras, quando você lê, você já começa a entender o universo que essa marca ela vibra e você consegue utilizá-las no seu dia a dia. E o ideal é que você utilize elas no seu dia a dia. Assim como também entender palavras proibidas. Palavras extremamente técnicas, palavras que tem uma linguagem muito antiga. Aí tem outra marca que faz muito essa questão de análise do território verbal e que está transpondo isso também para a utilização no dia a dia da empresa, que é a Cacau Show, né? A Cacau Show no seu desenvolvimento de marca, no seu desenvolvimento de identidade, né? Você que participa desse mercado ou que como consumidor está presente na vida aí da Cacau Show e percebeu a Cacau Show desde o início da empreitada dela no mercado, você pode ter percebido que ela passou de uma marca de chocolates que tinha uma pouca identidade visual. Ela era uma replicação de outras marcas, como a Copenhagen, que já existia no Brasil. Ela foi meio que entrando na onda de empresas, chocolaterias, em shoppings, em possibilidades, em identificação com Páscoa, Dia dos Namorados, tudo isso aí. E ela começou a evoluir primeiro com a identidade muito bem caracterizada de continuidade na qualidade, né, de aprimoramento de qualidade. São uma vertente muito forte neles, eles foram aprimorando cada vez mais. Isso permitiu que com eles essa identidade ela fosse transposta também para a linha de produtos, então eles tiveram possibilidade de criar produtos diferenciados e produtos únicos, né? Eles têm uvas passas que são cobertas de chocolate, são snacks para você levar para um cinema e tudo. Estão localizados em shopping, então tem essas identificações. Tem desenvolvimento de linhas de trufas que tem um conceito para você levar e provar as variedades cada vez mais elaborativas que elas trazem, né? E ela traz agora o conceito mais próximo, que é aí que você vai identificando cada vez mais o seu consumidor como parte de uma comunidade, de uma aldeia de pessoas que se comunicam e que se consomem sua marca. E ela traz agora os cafés. Os cafés é uma expansão desse conceito, porque ela traz com a qualidade do produto, com a qualidade do cacau que ela desenvolve, com as patisseries que ela trabalha, com os chefes de patisserie que estão dentro do processo criativo da empresa, né? Liderados pelo dono também, que é bem participativo até da identidade de marca, com a persona principal da marca e tudo isso aí. Você traz essa identificação de valores transpostos para o produto e transpostos para a experiência de marca. Então, hoje, se você vai num café da Cacau Show, né, você tem um atendimento que é premium, que tem a possibilidade de ser digital, porque tem um totem, tem também as pessoas que estão lá para lhe servir, tem um café completo com uma grande variedade de produtos únicos deles, e também você tem essa interpretação verbal. Toda vez que você compra alguma coisa e você entrega essa coisa para você, tenha um feliz hoje, né? Eles têm identificações e treinamentos que as pessoas transpõem, né? Que esse é o fechamento ali do atendimento. Então, que percalça por todo o restante do treinamento, que é como você vai receber esse cliente que chega na sua loja, que é um café, como é que tem que ser simpático, como que você tem que tratar ele de uma maneira que ele sinta à vontade, queira ficar ali no café para degustar os produtos, conversar e se relacionar com a marca. Então,
É uma marca que tem gôndolas espalhadas pelo café, mas tem os seus lugares para você descansar, ficar. Essa interpretação é muito forte, você vai transpondo para outros ambientes, né? E a identidade verbal dessas marcas é muito importante para isso. A gente pode aqui trabalhar várias construções, né? A gente falamos aqui de bancos, falamos aqui da Cacau Show, que é um excelente exemplo realmente, porque eu gosto da Cacau Show, porque ela pegou algo, digamos assim, um commodity, que é o chocolate, transformou ele num presente e transformou ele diariamente em algo simplesmente novo. Minha filha, esses dias mesmo, já me pediu o que é o ovo de Páscoa da Cacau Show, né? Que até a parceria acho que é com a Warner Bros. Já está trazendo algumas linhas bem interessantes assim, para você abordar. Então, o fato é exatamente isso. Independente se a sua marca ela é pequena, ela é grande, ela tem que ter uma personalidade. Pronto, lembrei um exemplo sensacional de uma marca com personalidade que, tipo, é fantástica. Eu adoro eles nas mídias sociais, eu acompanho, eu fico na expectativa quando eles lançam um vídeo novo, que é After Hype. Cara, essa marca é sensacional. Essa marca é sensacional. After Hype, basicamente, são dois caras que eles vendem agendas, planners. Agora, a linguagem deles é tão debochada. Eles dizem assim, ó, vamos lançar a agenda 2025 para você anotar as metas que você não vai fazer. Cara, eles são muito bons. Muito bons. Eles fizeram parceria de vídeo, acho que foi com a Nubank. Teve uma campanha que eles fizeram. Cara, a bonequinha deles, que é a Dani, que é um fantoche, eles fazem uns vídeos, eles fazem umas piadas. Cara, é sensacional. Eles têm a desagenda. É, a desagenda, cara, é um ácido. E eles são tão debochados, eles são tão naturais. Que, cara, é fantástico. Eu comprei pra minha irmã de aniversário, há uns 2 anos atrás, uma agenda deles pra ela. Cara, minha irmã ficou alucinada. Que hoje em dia as pessoas nem tão investem tanto. Papelaria. Hoje em dia você tem agenda no celular, você tem Notion, Trello, Notas. Você tem várias coisas que você pode usar. E eles foram pro papel, foram pro impresso, eles não cobram muito barato, eu acho que eles cobram um valor justo pelo nível de produto que eles entregam. E, cara, é sensacional. É uma marca com personalidade. Ela é muito ácida nos comentários dela. Uma das cópias dela diz assim, né? Uma marca independente que cria produtos ranzinzas para pessoas bem-humoradas e vice-versa. Basta você olhar as legendas dos posts dele, o feed dele, para você ver o excesso de personalidade que eles têm. E o que eu noto, que a gente está falando de marcas hoje, é exatamente isso. Cara, as marcas precisam ter personalidade. Você olha as publicações da After Hype, eles não ficam dizendo, impresso em papel, colchê, 60 quilos, de árvores reflorestadas. Isso era esperado, né? Eles tiram uma onda. Vamos lá, fazer mais uma agenda que você vai anotar todos os fracassos que você ficou de não cometer de novo e cometeu. Cara, é piada. O post do blog deles aqui, Val. Perca tempo que eu no blog. Cara, perca tempo. Cara, então, é legal porque é real, porque ele conecta, porque ele não faz a copy que as pessoas esperam de uma marca dessa. Eles não esperam que você faça isso, então eles vão lá e fazem dessa forma. Tem uma brincadeira que eles fazem, que é tipo assim, eles fazem a Dênia, que é esse bonequinho amarelo, nariz rosa, vendendo geladinho na rua. Olha o geladinho, sacolé, né, que só chama, né, sacolé. Uhum. Tem o de R$2, tem o normal e o gourmet. Aí a cliente pergunta, qual é a diferença, né, com o gourmet com água filtrada? Cara, são coisas que você olha assim, cara, é o dia a dia, é porque é o real, é o Brasil, é isso que acontece. Por que aquele programa Os Normais fez tanto sucesso? Porque ele vinha com exemplos que era o dia a dia. Que era, é a pizza gelada no outro dia, é o refrigerante que perde o gás se você deixa na geladeira. Ele vem com coisas que você, tipo, que é o real. Eu acompanho muito memes de videogame e bota, quem nunca colocou aquele jogo no videogame e ligou e fingiu que não estava prestando atenção para ver se ele funcionava? Cara, quem nunca? Quem nunca pegou o PlayStation 1 e colocou a cabeça para baixo para o disco rodar, porque às vezes não rodava. Então eram exemplos reais, é isso que conecta. A marca, quando você traz a conexão real, quando você aproxima com o público-alvo, ela gera essa conexão. Eu estava vendo uma vez um podcast, não vou lembrar agora qual é, falando sobre um restaurante, agora eu não lembro também se era no Brasil ou se era fora do Brasil. Eu sei que, tipo assim, você entra na mesa, o garçom pergunta, quer o quê? Aí, o que é que tem? Sabe ler não? Tá no cardápio. Tipo assim, você meio que paga para ser ofendido pelo garçom que é grosseiro. E o pessoal gosta disso. Por quê? Porque se torna real, porque se torna verdadeiro. Lógico, tem um limite. Existe uma brincadeira. Uma vez eu fui para Gramado, a gente foi para uma pizzaria que era temática de piratas. Não vou lembrar o nome da pizzaria agora.
mas é bem legal a experiência. Então, o garçom vem fantasiado de pirata, joga o cardápio em cima da mesa, escolhe o que você quer, Marujo, não sei o quê. Aí você, olha, eu vou querer essa pizza de calabresa ali. Se você der umas gorjetas, a pizza chega mais rápido. E vai tirando uma onda. Então, isso conecta, isso acaba que faz as coisas acontecer. Aqui, por exemplo, também em Blumenau, tem uma pizzaria que a temática é de heróis. Então, essas coisas vão fazendo com que a marca ela tenha uma identidade, ela tenha uma personalidade. Então, o que a gente nota muito hoje, quando a gente trabalha com a publicidade, com o desenvolvimento de marcas, é que elas precisam desenvolver uma personalidade única. E é possível, sim. Uma vez eu escutei um exemplo, minha esposa trouxe isso esses dias. A melhor forma de você vender para alguém é você não vender. Ou seja, apenas seja consultivo e se conecte realmente com a pessoa. E você vê isso cada vez mais nessas linhas de produtos naturais, como, por exemplo, o Desinchar. Cara, é uma marca que ela trouxe um nome totalmente disruptivo, Desinchar. É uma empresa de quê? Chá. Você vai para uma barrinha de cereal, aquela Bold, elas são diferenciadas, elas têm valores diferenciados e elas mostram como você pode fazer receitas com a própria barrinha. Então ela trouxe para o mundo fitness, para o mundo de treinos, para o mundo de academia, uma forma nova de comunicar aqueles produtos. Então são vários exemplos que você pode ir trazendo que você vê como é diferente você se conectar. Quem faz isso muito bem também era o Pão de Açúcar. O que faz você feliz. Cara, que propagandas belíssimas. Conectava com uma gama de pessoas, né? Tem uma marca de sucos também, né? Que as embalagens Tetra Pak deles são muito famosas, que é a Sucos do Bem, né? Que eles têm uma história muito bacana nesse sentido, que eles também interagem com essa brincadeira de ser leve, né? Dos sucos do Rio de Janeiro, essa onda do Rio de Janeiro de ser mais leve, de brincar com o dia a dia das pessoas, né? Que tinha a embalagem é inovadora, as cores são bem fortes, são bem chamativas e tudo. Todas as coisas que estão escritas na embalagem, né, fazem muito sucesso assim com a interpretação, né? São muito direcionados para a explicação direta do que você vai receber, né? E é muito interessante assim que a voz deles na marca traz toda essa identidade visual jovem, né, de não ter estresse, né, de levar a vida tranquila, né? Você vê isso em todas as identificações dele, né? Que é do bem de verdade, é sem estresse, se não der para ir para a praia, a gente leva a praia até você, que é o chamate deles, que é aquela brincadeira do Rio de Janeiro, né, de ter lá sempre o suco de laranja, da laranja mesmo. Então, eles têm uma linguagem que funciona muito para a identificação do público, exatamente nessa construção que eles fizeram desde o início para ter a identidade bem trabalhada, né? O nome é muito feliz, né? Suco do bem, né? Suco do bem, exatamente. Engraçado que você pode levar essa questão da identidade da marca até para marcas que são que conceitualmente tem uma linha mais sisuda, né? Mais trabalhada diretamente, né? Já citou aqui o caso da CIMED, né? Que é uma empresa é uma empresa farmacêutica que está fazendo, né? Com o João Adip, né? Está fazendo diversas collabs, né? Que é uma das maneiras de você ampliar as possibilidades de identificação da sua marca, né? Identidade da sua marca, né? E ele foi muito feliz com isso, né? Fazer o hidratante labial da Fini, né? Que é uma marca de doces, né? Para crianças. E você juntar isso para ter um hidratante labial que tem identidade, ele está fazendo um collab em que ele se utiliza da força da marca da Fini para o público que ele já tinha para vender nas gôndolas ali do caixa. É um produto labial, de hidratante labial que funciona super bem para as crianças, mulheres maduras também, que acham interessante, e vira um grande hype, né, da sua marca, e ele está sendo muito feliz nisso, está ampliando para outras esferas, né, tem sapato agora, patrocina carros, sempre com identidade muito forte com o amarelo, né, característico da logo dele. Mas, Diego, assim, tu como assessor de imprensa, assim, você podia discorrer mais sobre a importância dos territórios verbais, do discurso de marca para proteger a marca de crises. A identidade verbal, de como você expressa, né, a marca na linha verbal, né, é muito importante porque você traz também a definição de quais são os limites que você vai transpor, né, que isso é muito importante na base de comunicação, de percepção de marca e também de você trabalhar e proteger a marca, né, no caso
da comunicação de assessoria e também de relações públicas da própria marca, porque você sempre vai saber o tom, né? Então, quando eu sou mais irreverente na minha marca como um todo, eu tenho um tom que eu posso ser mais irreverente. Isso vai ser transposto para todos os canais de comunicação da marca. Então, isso vai estar presente na minha linha física, na minha linha digital, no jeito que as pessoas se comunicam com os clientes, em como a gente recebe esses clientes. Eu estava falando da marca que ele atende para ter, se é esporte, se está bem determinada essa identidade esportiva. Então, vamos falar mais próximo dessa possibilidade. Se as pessoas que estão lá com a empresa não têm esse perfil, elas têm que ser analisadas para ficar. Se ela tem atendimento com o público, ela tem que proporcionar esse sentimento que a marca transpõe para todas as identidades, né? Então, essa identidade verbal, ela é transposta, ela é o retorno, resultado dessa identificação bem trabalhada de todo o detalhamento da marca, né? E isso ajuda muito para a gente poder galgar espaços e divulgações bem direcionadas para o que proporciona mais retorno para a marca. E também para proteger a marca, porque se a gente já identifica que estamos dentro de um mercado em que nos identificamos mais positivamente com a visão de mundo e tudo isso aí, a gente também transpõe isso para a comunicação. E aí o retorno que a gente pode ter nessas situações também. Mas é um perigo quando não é real. É por isso que a gente fala muito aqui de posicionamento, identidade, todas essas relações de branding, elas podem ser criadas e ter bases lúdicas, né, interpretativas, né, brincar com conceitos, com cores, com materiais, trazer pessoas para identificar a marca, mas é importante elas serem reais, né? Não adiantaria de nada, a gente voltando aqui ao exemplo da Nespresso, trazer um George Clooney, se ele é só os personagens dele, se ele não é realmente essa pessoa super elegante, esse cara bacana, esse cara referência para outros tipos de linhas da sociedade, se ele não representa de verdade as características que a marca representa. É a mesma analogia que pode ser feita para a marca, para a sua utilização verbal das suas facilitações. Ela só pode estar falando o que ela é se for realmente a verdade dela, porque isso pode trazer grandes problemas, porque você vai ser cobrado pelo seu consumidor dessa realidade. Ah, então não é isso que você... Na verdade, era só uma jogada para me atrair. Hoje em dia isso é muito prejudicial, né, para as empresas. No estudo do universo verbal, Diego, a gente também tem palavras que são proibidas, né? Aconteceu a mesma coisa, assim, na área de relações públicas e assessoria? Sim, eu tenho até uma base de treinamento que eu faço, que é baseada na linha de trabalho que as pessoas que ficam no treinamento para resgate de pessoas que foram sequestradas ou estão em ação de sequestro, eles utilizam, né? A base de negociadores de sequestro, que é uma linha de que você não pode falar negativas e que você não pode levar a pessoa a achar que ela não vai conseguir o que ela precisa. Então eu faço essa transposição, às vezes, para quando a gente tem desafios de comunicação em que você tem que comunicar coisas que são complicadas, que você vai estar delimitando as suas possibilidades, mas você não pode falar negativas e você não pode dizer que não vai satisfazer aquela pessoa. Então, essa é a base que eu coloco para a gente sair e comunicar essas coisas. Então, é importante ter uma base como essa, porque ela lhe limita a não causar decepções à base que você está se comunicando. É um pouco interpretativo demais isso, mas vou tentar dar um exemplo aqui. Se você é um shopping e você vai fazer um evento que vai dificultar o acesso das pessoas para por exemplo, um espaço físico do shopping, um estacionamento, eu vou ocupar todo o estacionamento, eu vou ficar sem estacionamento. E a gente vai ter um outro estacionamento que a gente está alugando, que vai ficar à disposição dos clientes, mas a gente precisa comunicar isso. Então, a gente vai focar nas questões de que foram trabalhadas, né, no plus, né? Então, o que a gente está oferecendo a mais? A gente vai trazer uma experiência super completa e diversificada para quem curte aqui o shopping, e a gente vai trazer essa experiência, fala um pouco melhor sobre as características positivas da experiência e fala que para isso ficar ainda mais completo, a gente tinha que utilizar todo o nosso espaço aqui, fala do tamanho gigantesco do espaço que vai ser colocado, e para você continuar com as facilitações que você está sempre acostumado, conseguimos também esse novo estacionamento aqui ao lado para poder
satisfazer todos os nossos clientes que vão estar chegando esse final de semana para curtir essa atração. É isso, eu não falei nenhuma negativa, eu falei dos benefícios, mas é um desafio, porque você estava num momento em que você está tirando um benefício, por exemplo, para quem não vai curtir a festa que você criou naquela base toda de estacionamento, a pessoa ficaria chateada, mas você já tem uma alternativa, mas você não está focando na negatividade da questão. Traz isso também, né? À luz de uma ferramenta que eu acho que você usa, que é o Media Training, né? Para os empresários, né? O Media Training ele foi expandido na minha empresa para várias linhas, né? Eu tenho um cliente hoje em dia que eu trabalho que é uma consultoria para uma linha de defesa de uma causa dele no judicial e que a gente trabalha exatamente como é que é a comunicação dele nos momentos que ele vai precisar usar. Ele tem avaliações psicológicas que são colocadas, tem questões também de trabalho de como é que vai se portar na audiência. É tudo fundamentado na verdade dessa pessoa, porque não funciona também. Esse treinamento não funciona se não for baseado na verdade, porque você vai cair em contradição em algum momento, quando for pressionado, e aí cai por terra toda a possibilidade de ganho. Então a gente foca na realidade, nas coisas benéficas que tem para ser passado, para diminuir muito qualquer interpretação negativa de quem é aquela pessoa, de como isso pode prejudicar ela no final. É um treinamento que eu faço para uma questão judicial e vira quase como uma consultoria de comunicação. E aí isso também eu transponho para as empresas também. Tem coisas que a gente fala que já é baseado em ações que já vão acontecer. A gente vai ter um evento, a gente vai ter uma ação, a gente vai ter um momento, a gente tem uma nova participação, mas também para o dia a dia de trabalho, como é que deve ser. Eu tenho protocolos que eu implemento quando a pessoa é, por exemplo, uma construtora e precisa ter cuidados e tudo. Tem protocolos de ação quando acontece qualquer problema em uma obra, por exemplo. Tem protocolos de ação, de comunicação que envolve também preparo de algum lugar para poder receber as pessoas, né, de um stand de vendas e tudo isso aí, visualizando todas as possibilidades. E aí passa por o que o Val falou também, né, de como é que a pessoa vai estar se portando, como é que essa comunidade, né, interna da empresa vai estar se portando com os clientes que vão ser recepcionados naquela ação. Então, os treinamentos de mídia, né, esses media trainings, eles evoluíram na minha empresa para essas dinâmicas um pouco maiores, além da divulgação dela para a imprensa, para momentos de divulgação na imprensa, que também é feito também esse treinamento, para as pessoas focarem, ter como falar, como pausar a fala, como forçar para explicar o objetivo principal do que ela está querendo ali, para ela não divagar, né, para ela ser assertiva, para ter o resultado que ela precisa. É aí tudo baseado de ação por ação. Bem interessante esse ponto, né? Porque, querendo ou não, você padroniza e mantém as pessoas, tipo assim, né, niveladas, né? Tipo assim, você consegue entender como elas têm que reagir em situações diversas, né? Dependendo do trabalho, tem algumas questões de neurociência e de psicologia que são usadas. Fiz alguns desenvolvimentos ao longo dos anos em relação a isso, pessoalmente, para poder atuar melhor nessas situações que são criadas. Então, meus queridos, estamos caminhando para o encerramento de mais esse episódio e vamos entrar agora naquela nossa velha parte de trazer dicas, filmes, seriados, de documentários, de coisas que você possa ver que vão te acrescentar dentro desse universo de comunicação, ampliar seus horizontes, tirar seu mindset e fazer com que você conheça coisas diferentes da que vocês estão acostumados, das que o algoritmo te recomenda. Então, antes de passar para as dicas, queremos reforçar que se esse programa está fazendo sentido para você, se você está gostando das nossas pautas, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se engajar conosco. Comente, nos ajude a melhorar cada vez mais. Seu comentário nos ajuda. Não esqueça de dar o like, de dar o curtir, de compartilhar com todos os seus amigos. E dando início a nossas dicas, a minha dica para vocês hoje é um livro que eu acho que tem muito a ver com o tema, de forma geral, de forma ampla, mas que é de uma empresa que nos ensina cada vez mais que temos que ter coerência como falamos, com o que apresentamos e com o que entregamos e prometemos. E o livro é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Esse livro é sensacional. Eu acredito até que se você é um publicitário, se você é uma agência, se você é um comunicador, um setor de marketing, você precisa ter esse livro na sua cabeceira. Se você é empresário que tem atendimento ao público, você precisa ter esse livro na sua cabeceira. É um livro que você pode juntar a sua equipe
faz uma roda, lê em conjunto, apresenta capítulo a capítulo, faz uma internalização para que isso aconteça. E defendendo ainda mais esse livro, eu fui para uma palestra esse ano, na abertura eu participo da CIB, da Associação do Comércio das Indústrias de Blumenau, e a palestra foi com o pessoal do Abeto Carreiro, e eles usam esse livro como base para a construção das experiências que eles querem desenvolver com os clientes dele. Então é um livro que é fundamental. E o site que eu já comentei aqui, e o vale muito o perfil do Instagram e o YouTube, After Hype, é interessantíssimo para você ver na prática como uma marca pode vender um produto de uma forma totalmente inusitada e ampliando vários mídias, né? Eles fazem desde vídeos, de encenações, de brincadeiras, e é sensacional. A minha dica dessa semana são 2 livros, né? Que tem tudo a ver com o assunto discutido de hoje, principalmente da parte de posicionamento, né? Que é o livro clássico, chama de mesmo nome, né? Posicionamento, do Al Ries e Jack Trout, que é o livro base para quem quer entender o que é posicionamento, para quem quer entender para que serve posicionamento e a importância disso no processo de construção de uma marca, né? O outro livro também, do Al Ries e do Jack Trout, são as 22 leis imutáveis do marketing, que é um livro um pouco já diferente, que ele pega esse conceito do propósito e expande para marcas no sentido de ele cria 22 leis que abrangem o posicionamento da marca na mente das pessoas, como por exemplo eu posso dar a lei da liderança, a lei da mente, que é muito interessante, né, que é bem cruel, né, são leis. Essas leis de marketing, elas são cruéis no sentido que elas parecem um pouco capitalistas demais para quem é acessível a esse tipo de coisa, mas elas são a pura verdade humana do que somos e de como escolhemos as marcas que queremos seguir, né? Que, por exemplo, temos a lei da percepção, né? Que fala que a gente não vende produto, a gente vende percepção do produto. Isso é interessante. Uma lei da categoria, né? Que fala que você consegue ser líder de uma categoria. Por exemplo, o Nubank, que nós citamos hoje. O Nubank conseguiu ser líder da categoria dele de bancos digitais porque ele abriu uma categoria nova, né? Que apesar de já existir, que bancos na internet, mas bancos na internet, por aplicativo, do jeito que eles fazem, é uma categoria completamente nova. Então, aí eles conseguiram ser o número 1. A lei da mente, por exemplo, né? Que fala que na cabeça da gente só tem lugar para uma, duas, no máximo 3 marcas, assim que a gente consegue lembrar de talo. É uma lei cruel, porque as marcas se estapeiam para se posicionar melhor na mente das pessoas e elas são presas nessa lei da mente. Porque só cabe no máximo 3, a quarta com muita dificuldade, a terceira já é difícil, e por aí em diante, para você se posicionar numa categoria, né? E são leis que são, apesar de serem cruéis com as marcas, elas devem ser seguidas se você quiser se diferenciar, se você quiser tornar a sua marca uma marca perene, uma marca que lhe dê muito dinheiro. A minha dica é um livro, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Eu já tinha lido a primeira versão, acabou tem um pouco, 2021 aí ele foi lançado a versão 2.0, que tem mais estudos de caso, táticas sociais nos meios digitais, resumos, né? Que são interessantes, que exatamente, ele trata muito dessa arte de influenciar pessoas, né? E as técnicas que são utilizadas para isso ser transposto para textos, né? Para interpretações, para identidades, para vinculação de que você pode transpor para a sua marca, né? De como você vai utilizar isso para trabalhar o conceito da sua marca. É claro, com a ressalva que eu coloco sempre aqui, né? A base da verdade é muito necessária disso. Não é porque é uma questão ética e nada disso. É claro que envolve isso também, mas é muito mais por conta da questão de que você precisa dessa base da verdade para você poder influenciar, mesmo com técnicas e com ações pensadas e programadas para isso acontecer, porque você, trabalhando com a base da verdade, você consegue que essa persuasão seja muito mais eficaz, né? Você criar um lúdico de coisas que não são realidade na sua vida de trabalho, que é um serviço que você está vendendo ou um produto, isso atrapalha a sua linha de persuasão, né? Você consegue um retorno muito bacana. E aí, dentro do livro, ele tem realmente essas questões de como é que são trabalhadas, né? De reciprocidade, afeição, aprovação social, autoridade, escassez, compromisso, coerência, unidade. São princípios muito interessantes que são trabalhados para a influenciação das pessoas, né? E como isso ativa mecanismos
no público e isso dá um retorno positivo para você. Você consegue persuadir quem você quiser para onde você quiser. Comentando a tua dica, é muito interessante porque é como você falou que a gente tem que cada vez mais abordar. A comunicação, ela é a arte, né, de você, como o próprio nome diz, comunicar e muitas vezes influenciar, mas não significa que você vai mentir para as pessoas. Você tem que entender exatamente o seguinte: as armas da persuasão, as coisas que estão disponíveis para você, elas estão lá para que você saiba usar com sabedoria, né? Com entendimento que, tipo, porque assim, cara, cliente não é aquele que compra, cliente é aquele que volta. Então, se você faz algo que não é real, não é idôneo, ele pode até comprar, mas ele não vai voltar, ele vai te queimar. A gente sabe que que o boca a boca negativo ele tem muito mais força que o boca a boca positivo. Então, é exatamente entender esses pontos e ser real e ser verdadeiro e genuíno, que é o que as pessoas hoje cada vez querem mais, né? Marcas que demonstrem a sua genuidade entre as suas comunicações. Então é isso, meus queridos. Encerramos por hoje. Nós estamos encerrando nosso 6º episódio. Logo não é marca, logo é uma construção e marca é o que você deixa na mente e no coração das pessoas quando elas entendem quem você é. Então hoje a gente falou sobre comunicação verbal, visual, a importância de criar uma comunicação genuína. Então use suas gírias, use suas expressões, use aquilo que vai te conectar com o teu público, não é errado. Então, se tua marca ela é uma marca mais descontraída, mais despojada, use e abuse para que você possa vender e se conectar com quem realmente faz sentido para você. É isso, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui a conversa. Utilizem as coisas que a gente conversa aqui, os cenários que a gente elabora para expandir seus conceitos, expandir sua marca, expandir sua atuação, para evoluir sua marca, para evoluir a sua identidade. Muito importante a gente estar conectado com essas possibilidades, né? Então, meus queridos, é isso. Terminamos nosso 6º episódio. Não esqueça e não deixe de curtir, de dar o like, de compartilhar e de comentar. Queremos ouvir vocês, queremos entender e venha nos indagar, venha questionar, porque ninguém é dono da verdade. Opinião todo mundo tem e a gente tem, com respeito, a gente vai dialogando e vai construindo cada vez mais. E é isso. Valeu!